Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês um videozinho falando um pouco sobre local storage em JavaScript. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais a fundo o que é o nosso local storage. Você já deve ter ouvido falar dos cookies. Então, os cookies, o que acontece? Os cookies são arquivos que a gente consegue armazenar, nós conseguimos armazenar algumas informações e eles ficam presentes dentro do nosso navegador e são criados pelo domínio da aplicação a qual a gente está rodando naquele momento no browser. O local storage é uma coisa mais recente, tá? Mais recente eu digo já existe há alguns anos aí no mercado, mas ele também dá uma liberdade bem maior em relação aos cookies. Primeira questão toda é que os cookies eles têm uma limitação de tamanho muito pequena. O local storage ele já consegue armazenar até 5 MB, né, de valores ali dentro. Isso é configurável, dependendo de alguns navegadores, a gente consegue expandir isso dentro das configurações do navegador. Mas para que eu vou usar, Cícero, essa questão do local storage? Imaginem comigo o seguinte, vocês têm duas situações bem práticas, né? Eu tenho um preenchimento de um formulário e esse formulário ele é muito extenso, então eu preciso ir salvando os passos, os steps do que o usuário for preenchendo, guardando essa informação para caso ele tenha algum problema de conexão, ele queira voltar depois, eu consiga recuperar, persistir essas informações dentro do meu navegador. O segundo momento que a gente usa bastante também é para as aplicações offline. Então, quem aí trabalha com Google Drive, trabalha com Evernote, você já deve ter visto que mesmo sem uma conexão com a internet, a gente consegue fazer esses aplicativos ficarem funcionando. Então, o local storage é uma das técnicas para poder fazer com que, como um todo, a aplicação consiga ficar funcionando sem conexão à internet. Tá? Eu já comentei com vocês em alguns outros vídeos, o JavaScript é bem poderoso em relação a essas funcionalidades. Ele consegue, inclusive, detectar se o navegador está ou não conectado, bem como saber se o meu computador está com ou sem bateria. Quando estiver acabando o nível de bateria, eu consigo entrar no modo de já salvar essas informações dentro do local storage para o usuário não perder, por exemplo. Tá bom? Então, eu já tenho aqui um exemplo configurado para começar a implementar com vocês. Basicamente, pessoal, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um arquivo HTML e um arquivo JavaScript. Poderia ser tudo junto, mas vamos manter aquele padrãozinho de deixar as coisas bem organizadas, né? Então, o que acontece? Aqui já está o meu cara rodando, aqui tem a prévia no browser. Já deixei um console aqui para a gente ficar esperto se não vai ter nenhum tipo de erro de sintaxe e a gente conseguir jogar algumas coisas ali também. E vamos começar pelo seguinte. Vou criar o meu script aqui, js/storage, tá? Então, clicar aqui já vai estar lá o nosso storage.js, vazio por enquanto. Aqui dentro do corpo da nossa página, vamos criar um botão só para teste, tá? Então, vou dar um ID para esse botãozinho aqui. E esse botão aqui ele vai chamar de cria storage, o ID dele. Criar storage. Tá lá, nosso botãozinho, certo? Então está aqui nosso botão, nosso JavaScript. Vamos lá para o JavaScript. Já vou utilizar uma sintaxe mais moderna aqui do JavaScript. Vamos criar aqui uma function cria storage, que vai ser uma arrow function aqui na nossa const. Vou dar um alerta nela. Isso é mania, tá, pessoal? Mas é só para a gente ver se ela está funcionando. Um alerta olá. E vamos acessar o nosso botão getElementById. O ID que nós colocamos lá é o cria storage. E vamos atribuir ao evento onClick dele a chamada da nossa função. Lembrando que não pode vir os parênteses aqui, né? Então, tá lá, tá funcionando, clicou, chamou. Feito isso, o que eu preciso? Tá? Os métodos que nós temos dentro do local storage, eu já vou deixar documentado aqui, os métodos presentes. Opa, não é assim a comentários, é outra linguagem. Os métodos que nós temos é o setItem, o getItem, o clear e antes dele o removeItem. Tá? Então são esses 4 métodos que nós temos dentro do local storage. Eles já são automaticamente, você já consegue saber o que eles fazem, né? E o local storage ele trabalha com uma coisa chamada chave-valor. Eu digo o que eu quero e o que eu quero armazenar. Tá? Mas é aí que está. Dentro disso que vai ter as técnicas do que a gente consegue deixar o negócio mais poderoso. Tá bom?
Ele armazena tudo como string, tá, pessoal? Então ele não vai tipar nada, ele simplesmente vai armazenar como texto. No criar storage, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui, vou dizer que eu vou direto no meu window.local storage.set item. Tá? E aqui nesse set item eu vou colocar alguma coisa como, por exemplo, vídeo. E o títulozinho do nosso vídeo, armazenando dados com local storage em JS. Ficou meio extenso, mas é isso aí. Tá bom? Então isso é o que a nossa função de cria storage vai fazer. Vou vir aqui agora e vou executar. E aí? Tudo bem, o que aconteceu? Vamos expandir um pouquinho a nossa janela aqui. Tá? E aqui dentro, pessoal, no Inspector de vocês, quem não lembra, aperta F12 na maioria dos navegadores. Tá? Vocês têm essas guias aqui. A gente tem uma guia chamada Application. Nessa Application vocês têm algumas configurações aqui. Vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, Storage, Session Storage, Local Storage. Local Storage do meu domínio. Como eu estou rodando aqui na porta 5500 do meu localhost, aqui dentro vai estar armazenado o que eu tenho no local storage. E tá lá, ó. Tinha até um lista-tarefas que era de uma outra aplicação qualquer. Vou apagar ele aqui. Focar só nesse cara. Tá aqui. Tá? Lembrando que vocês podem editar. Se vocês derem 2 cliques aqui, vocês conseguem trocar o nome da chave e do valor. Mas eu não vou fazer isso agora porque não é o nosso foco. Então, vídeo e armazenando, que foi o que nós criamos aqui no nosso Visual Studio. Olha lá, vídeo e aqui está o nosso título. Tá? Eu posso ter quantos locais storages eu quiser, quantos itens eu quiser para o mesmo domínio. Eu posso criar eles separados para poder ter uma organização melhor do meu código. Tá bom? Vamos voltar para cá. E vamos deixar melhorzinho aqui. Ok. Então, essa é a primeira parte. Aqui como a gente configurar o nosso item. Segundo momento, eu preciso recuperar esses dados daqui. Então, daí a gente vai fazer uma jogada um pouco diferente. Ó. Imaginem comigo o seguinte, que eu tenha dentro da minha tela uma div com o idzinho aqui, conteúdo. Bom, vamos tacar nosso div id conteúdo. Eu tenho antes do botão, eu vou colocar embaixo só para aquele botão não ficar pulando, tá pessoal? Tacar. Ok. E o que eu quero fazer? Quando eu carregar essa página, eu quero que essa informação já apareça. Tá bom? Eu já quero que ela venha e já esteja disponível aqui para a gente poder fazer com que as coisas sejam mostradas, que seria o nosso conteúdo do nosso vídeo, nosso título ali na página. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar mais um método, deixa eu jogar esse cara para cá. Const get storage. Tá? Lembrando que eu estou fazendo os métodos bem superficiais. Depois vocês conseguem passar alguns valores, alguns atributos ali, né, os argumentos e fazer com que ele mostre esses valores para vocês. Então, quando eu chamar esse get storage aqui, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele verifique window.localstorage.getItem vídeo. Vamos criar aqui um const vídeo que vai receber esse valor aqui para nós. Tá bom? E se esse valor aqui for diferente, se eu tiver alguma coisa dentro de vídeo, eu vou ir lá e vou procurar o nosso document.getElementById do conteúdo. Opa, não é query selector, então não precisa desse cara aqui, do conteúdo. .innerHTML do valor de vídeo. Ok? Feito isso, se a gente chamar a nossa funçãozinha aqui, getStorage, olha lá, ele vai trazer de dentro do storage para vocês. Tá? Mas qual é que é o segredo disso tudo, na verdade? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar e dentro desses caras aqui, eu preciso fazer com que ele já venha carregado. Então, eu vou chamar o meu getStorage e eu já vou fazer ele carregar junto com a carga da minha página. getStorage. Tá? Então, carregou a página, ele já executou as informações, trouxe e populou os elementos que precisava dentro do meu HTML. Será que isso daqui é verdade, pessoal? Vamos fechar essa janela do navegador. Pode ver que
Até posso fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma tela do Opera. Para vocês verem que eu não tô. Eu tô com outras do Chrome aberta aqui, tá? Mas eu vou abrir uma tela do Opera aqui para nós. Aqui. E vou colar aquele endereço ali. Olha lá. Então não tem nada dentro do meu Opera. Certo? O Opera é a mesma jogada. Se eu der um inspect element aqui e a gente der uma olhada lá no nosso application, vocês vão ver que aqui é o WebKit também. Olha lá. Tem nada. Tem ali um cookie do. Acho que acredito que seja do Go Live, tá? Um local storage, mas não tá aqui o nosso cara do vídeo lá. Vamos criar. Pum. Criou. Vou dar um. O que que houve aqui? Opa. Vou dar um F5. Cliquei aqui no local storage. Vou dar um F5, tá lá. Armazenados os dados com local storage em JavaScript. Tá bom? Se a gente fechar nosso Opera e abri-lo de novo, aqui tá lá. Armazenados os dados em local storage. Então ele está buscando do storage. Enquanto não limpar o cache desse navegador, ele vai ficar armazenado lá para nós. Lembrando que por aqui, se vocês virem aqui na aplicação e olharem aqui no local storage, está lá o vídeo. Se eu vim aqui, obviamente, deletar essa chave ou alterar o valor dela, já vai refletir automaticamente na nossa interface ou na aplicação, do jeito que ela estiver usando, tá bom? Então, tá aqui o nosso cara. Vou deixar o Opera aqui de ladinho por enquanto e vou jogar esse cara para cá. Vamos ficar usando o Opera um pouco aqui para dar uma variada nos nossos vídeos. Então esse cara aqui é o nosso getItem, ok. Outra coisa que a gente precisa agora, eu quero remover um item do meu local storage. Const remove storage. Lembrando, né, pessoal, pode passar depois as chaves ali do que vocês querem remover. Então, remove storage aqui, eu simplesmente vou pegar e vou dar um window.localstorage.remove item e o item que eu quero, vídeo. Certo? Então, remove storage vai fazer essa ação aqui para nós e vocês vão ver que vai parar de acontecer aquele detalhe ali. Vamos criar mais um botãozinho lá. Remove storage. Remove storage. Isso sempre acontece, tá, pessoal? Esse fone da HyperX é muito bom, mas ele desconecta se ele não recebe som de volta. Vou ter que botar uma sineta a cada 15 minutos aí para ele não ter esse tipo de problema. Tá bom? Então, olha lá, remove storage aqui. Vamos atribuir ao nosso botãozinho do document.remove storage. Quando clicar, vai chamar o nosso remove storage aqui. Tá bom? Só que tem um detalhe, né, pessoal? Bom, depois a gente trabalha com a nossa callback lá. Mas estou com ele aqui, se eu der um remove aqui, pode ver que sumiu. Se eu der um refresh na página agora, sumiu o nosso cara de lá. Tá? Criou aqui, se eu der um refresh, ele apareceu. Cliquei aqui, sumiu de lá. Sumiu daqui também. Lógico que daí, o resto é questão de lógica, né? Vocês vão ter que chamar o getStorage tanto no remove quanto no creaStorage. Toda vez que eu crio, ele executa e mostra. Toda vez que eu removo, ele vai lá e executa de novo para mostrar que desapareceu aquele cara da tela. Ah, então esse daqui é o nosso cara do remove item. E por fim, o clear. Tá? O clear, o que ele vai fazer? O processo dele é bem parecido com o do remove, só que ele remove tudo. Então, remove, botar um limpa. Limpa todo storage. E aqui a gente vai ter também um const clear storage. Vai ser a nossa arrow function aqui. Clear. Opa! Clear. Está me obedecendo. Assim. E aqui eu não preciso da satisfação do que eu quero limpar. Ele vai limpar o storage inteiro referente àquele domínio ali no qual a gente está trabalhando, ok? Aqui é a mesma coisa. Nosso limpa storage. Snooze Windows sem atualização agora, por favor. Remove storage aqui. Então, foi.
Apareceu, limpa tudo, sumiu. Sumiu por quê? Porque se tivesse mais coisas aqui dentro, ele iria remover também, desde que fosse do mesmo domínio. Ok? Agora vamos ver um extra aqui rapidinho, pessoal, para não se alongar muito no nosso vídeo. O que está acontecendo? Eu dei ideia para vocês que vocês podem criar várias chaves. Eu posso ter uma chave de vídeo, eu posso ter uma chave de descrição do vídeo, a imagem do vídeo, tudo separadinho. Tá? Fica muito simples de ler. Só que vai ter momentos que vocês vão querer armazenar mais informações e criar uma chave para cada tipo de entrada vai ficar complexo, vai ficar ruim de administrar. Então vou ter que ter uma função que vai ter que trabalhar com cada uma dessas chaves, então meu código não vai ficar muito limpo. Bom, vamos pensar numa segunda abordagem. Então fecha esse escopo, isso daqui é o que faz funcionar, tá? Mas vamos pensar numa outra forma. Se eu consigo armazenar qualquer coisa aqui dentro, imagina que ao invés lá no meu Create Storage, vou tentar puxar um pouquinho mais de espaço para nós aqui, eu fizesse o seguinte, eu chamasse esse cara aqui, continuasse deixando ele como vídeo, mas eu preciso colocar mais informações desse vídeo. Não quero botar só o título como está ali. Então nós poderíamos fazer alguma coisa como nesse exemplo. Imagine que eu tivesse uma constante ou uma variável que fosse, tá? Dados do vídeo. E vai ser um objeto, ok? E esse dados do vídeo, o que, que ele vai ter? Ele vai ter um nome, melhor, vamos botar aqui título, vai ser esse dado aqui. Aspas simples, aspas duplas. Vamos colocar mais alguma coisa também? Duração. A duração dele está se aproximando aqui dos 20 minutos. Vou botar aqui que é 25 minutos, 12 segundos e 30. 25 minutos e 12 segundos. Tá? Assim, por causa das horas do YouTube. Vamos colocar mais um aqui. Título, descrição. Aprenda a usar o local storage do JavaScript. São três atributos dentro desse meu objeto, agora ficou uma coisa mais complexa. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que armazenar isso aqui dentro, mas eu não posso vir aqui e botar dados do vídeo. Tá? Vocês podem até observar, vamos ver se ele não vai retornar nenhum erro aqui para nós. Mas se eu fizer isso daqui, tentar criar meu storage, olha lá. Como eu falei para vocês, ele vai armazenar como objeto, mas ele está escrito a string object object. Se vocês tentarem escrever no JavaScript uma string, um objeto como string, ele vai entregar aquilo ali. Eu não consigo usar para nada, eu perdi o meu dado. Vou remover. Eu preciso serializar isso aqui, eu preciso converter esse cara para string. Então vocês podem utilizar aqui um JSON stringify desse dado. Observe que a diferença agora, ele vai pegar esse objeto e vai guardar ele como uma string. Olha lá, que bonitinho. Ok? Então eu consegui armazenar um valor maior, mais complexo, e para o browser continua sendo uma string. Vou tentar puxar para cá que eu fiz uma bobagem agora. Vamos aqui, puxar pela orelha. Tá? Só que daí, logicamente, no momento que eu quiser mostrar esse dado aqui, quando ele mostrar, ele vai mostrar o objeto como uma string. Ele vai largar a string inteira do JSON, ele não vai interpretar e nem vai largar como um objeto. Lógico que no momento que vocês fizerem o getStorage, eu estou pegando esse cara como item para dentro do vídeo. Vamos refatorar aqui. Dados do vídeo. Se tiver os dados do vídeo, tu coloca os dados do vídeo aqui. Mas não é isso que eu quero, só refatorei o nome da minha constante. Os dados do vídeo que tiver aqui, se eles estiverem vindo alguma coisa, posso dizer aqui que eu vou fazer um JSON parse de dados do vídeo, tá? Eu vou criar aqui uma const objeto dados do vídeo, que é a nossa conversão, que agora ele virou um objeto. Ele vai deixar de ser string, vai ser convertido pelo JSON parse como um objeto, deixar de ser string vai virar um objeto. E aqui eu consigo acessar dados do vídeo ponto título, por exemplo. Olha lá. Ele extraiu só o título daquele objeto, dados do vídeo ponto duração. Ok?
Então, obviamente, né, pessoal, eu não gosto de fazer isso daqui no HTML, mas vamos pegar e vamos montar um cara aqui rapidinho. Vai ser o nosso const título, const duração, const descrição. E eu vou extrair esses caras daqui de dentro. Ah, mas por que que tu não desconstrói esse cara, né? Uma ótima, né, pessoal? Então a gente pode fazer até isso daqui mesmo. Const título, duração, descrição. Esse nosso cara aqui do objeto de vídeo. Ali, tem os três dados. Meu HTML ele vai pegar esses três dados aqui. Eu não gosto de botar ele junto, tá? Vou fazer o seguinte aqui, vamos chamar um const, vou chamar de resumo, título concatenado com a string br, concatenado com a duração, concatenado com mais um brzinho, concatenado com a descrição. É só uma demonstração, pessoal. Tem outras inúmeras maneiras de fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês explorem o objeto local storage, tá? Não maneira dessa implementação aqui que eu prefiro fazer de outras formas. Olha lá. Aqui os dados. Removeu, refresh, perdeu tudo. Limpa todo o storage aqui, tá? O nosso remove storage, ele está removendo o item, a gente chamou o item de vídeo, né? Está removendo o item aqui, o nosso cara do clear está fazendo dessa forma. Então, qual é que é esse extra que eu estava falando para vocês aqui? Utilize o JSON string py e JSON parse para poder salvar, armazenar dados mais complexos no storage. Tá? Então, isso daqui é uma baita dica que a gente utiliza bastante. Ok? O resto, pessoal, é questão de lógica, criatividade. Tendo um local storage, eu consigo fazer uma série de coisas. Pensem mais adiante, salvar preferência de usuário. O usuário pode configurar uma corzinha de fundo para a tela, consegue configurar posições de elementos, consegue configurar formato de menu e por aí vai. Tudo isso salvo dentro de preferências. Tá? Só para finalizar, quem utiliza muito isso também são os add-ons, os complementos dos navegadores. Então, quando vocês têm lá no Google Chrome, no Firefox, aqueles iconezinhos com complementos que pega a previsão do tempo, pega a cotação do dólar e eu consigo configurar algumas opções ali dentro, é utilizando o local storage, certo? Lembrem também que tem o Session Storage, que é equivalente, os mesmos métodos, só que fechou a aba, perdeu. Aqui não, fechou o navegador, abriu de novo, enquanto tiver os dados ali do cache do navegador, ele vai continuar persistindo para vocês, certo? Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, comenta suas dúvidas, suas colocações lá. Todos são bem-vindos, tá bom? Se inscreve no canal porque essa semana eu largo mais vídeos aí para vocês. Um abraço para todos e uma ótima semana, pessoal.